Então, olá pessoal, sejam bem-vindos, né? Aqui eu vou falar sobre métodos imaginológicos para a detecção de distúrbios vasculares cerebrais, mais especificamente o acidente vascular encefálico. Meu nome é Damião Inácio, tá? Esse que vos apresenta aqui embaixo, que acompanha, vocês saberem que sou eu que estou falando, que acompanha durante todos os slides aí. E eu vou trabalhar os métodos imaginológicos aplicados na detecção desses distúrbios. Essa palestra faz parte da jornada acadêmica da Faculdade Santa Emília de Rodar, ok? Então vamos começar. Inicialmente, eu vou falar sobre a epidemiologia, né, e a fisiopatologia da doença. Então, o acidente vascular encefálico é caracterizado por um déficit neurológico, geralmente focal, de instalação súbita ou de rápida evolução, sem outra causa aparente que não seja vascular, com duração maior que 24 horas. É a causa mais comum de óbito em adultos e internação hospitalar clínica. Tá? Isso aí, logicamente, em tempos normais, não em tempos de pandemia como nós estamos passando hoje. Né? Então, em tempos normais, as causas vasculares, principalmente a causa vascular encefálica, é a maior causa de internação, certo? E é o que também gera a terceira maior causa de óbito no mundo e a maior causa de morbidade, tá? No mundo. Então, existe bastante relevância quando se fala nesse tema, né? Quais são os principais sintomas de um acidente vascular encefálico? Então, enfraquecimento, adormecimento, paralisação da face, tá? Braço, de apenas um lado do corpo, geralmente. Tá? Geralmente é focal esse acidente vascular encefálico, então ou vai ser no hemisfério direito ou no hemisfério esquerdo, que vai corresponder a reações motoras do lado direito ou esquerdo do corpo também. Então, geralmente é apenas de um lado do corpo, tá? Nós temos também a questão da alteração da visão, que é turvação ou perda de visão, especialmente de um olho, tá? Episódio de visão dupla ou sombra sobre a linha da visão. Então, ao olhar para o horizonte, pode ser que você veja uma sombra na linha do horizonte. Então, isso aí é também uma das características de acidente vascular encefálico. Né? Dificuldade de falar ou entender o que os outros estão falando. Né? Então, pode afetar campos, né, cerebrais que sejam relativos aí à fala. Né? Então, é muito comum essa questão de não conseguir falar. Então, de repente, o paciente está bem, sofre esse acidente vascular encefálico e perde a capacidade de se expressar pela fala. Então, tontura sem causa definida, desequilíbrio, falta de coordenação no andar ou queda súbita, geralmente acompanhado pelos sintomas descritos anteriormente. Então, esses aí são os principais sintomas do acidente vascular encefálico. Tá? Dores de cabeça fortes e persistentes. Então, sempre vocês devem lembrar aí, na família, vizinho, relatos de dores de cabeça muito forte. Né? Geralmente, sempre há um conhecido que já passou por um acidente vascular encefálico. Então, você pode lembrar de dores de cabeça muito fortes, que depois foi caracterizado como acidente vascular encefálico. Né? Então, a classificação. Nós temos dois tipos de acidentes vasculares encefálicos. Nós temos o acidente vascular encefálico isquêmico, tá? Que são embólicos ou trombóticos. E nós temos ainda o AIT, que é o acidente isquêmico transitório. Então, o que é isquemia? Falta de suprimento de sangue. Né? Então, o sangue não consegue irrigar determinada área, então aquela área vai ter consequências metabólicas da não irrigação, da não nutrição pelo oxigênio e pelos nutrientes para a degradação oxidativa do oxigênio. Tá? Aliás, a degradação oxidativa da glicose. Então, a isquemia refere-se à falta de oxigenação e falta de nutrição de determinada parte, determinada região, devido à interrupção do fluxo sanguíneo. Isso é uma isquemia. Então, quando eu falo do AIT, eu estou falando da diminuição da oxigenação cerebral. Então, eu vou ter aqueles sintomas descritos anteriormente, tá? Posso ter desmaios, posso ter perda da fala, mas de instalação súbita, mas que vai embora antes de 24 horas. Então, foi um acidente isquêmico, porém transitório, tá? Um AIT. Então,
Como é que acontece acidente isquêmico? Eu tenho trombos, né, que são aglomerados na parede de vasos, né? Então esses trombos eles podem se soltar, virando êmbolos, e de acordo com o tamanho do êmbolo, esse êmbolo vai estar seguindo o fluxo da corrente sanguínea. De acordo com o tamanho do êmbolo, pode haver um entupimento de determinados vasos, a interrupção da irrigação de determinadas regiões. Então isso vai gerar uma isquemia, certo? Então, como a isquemia sempre vem de trombos que viram êmbolos, então existem fatores de risco que induzem o aumento da trombose, né, e da embolia. Os hemorrágicos, como o próprio nome já diz, é conhecido popularmente como derrame, né? Então é uma hemorragia. Se vocês estão falando de acidente vascular encefálico, então é uma hemorragia que pode acontecer no interior do encéfalo, então a gente chama de intraparecmatosa, ou pode acontecer entre as membranas serosas que revestem o encéfalo, né? Então nós temos a dura mater, aracnoide e a pia mater, são as três membranas que revestem o encéfalo, revestem na verdade o sistema nervoso central por um todo, e esse derrame, essa hemorragia, ela pode acontecer entre as membranas. Então se acontecer entre as membranas eu chamo de subaracnoide, se acontecer no interior do encéfalo eu chamo de intraparecmatosa, ok? Que é 15% de 15 a 20% dos casos. Então a maior causa vai ser isquêmico, o hemorrágico vai ter uma proporção menor quando comparado com o isquêmico, porém o hemorrágico ele é muito mais letal, tá? Então cerca de 85% dos acidentes vasculares encefálicos hemorrágicos apresenta letalidade. Então nós temos aqui mais uma vez a caracterização, né? Fluxo interrompido, certo? Através de um coágulo. Então isso aqui nós temos uma trombose, existe um fechamento do vaso que vai gerar uma isquemia. Se soltar essa placa vai ser um êmbolo, e esse êmbolo pode gerar uma isquemia também, né? Ou nós temos o rompimento do vaso. Se houver um rompimento do vaso, é um AVE acidente vascular encefálico hemorrágico, tá? Isquemia e hemorragia. Então, no isquêmico já foi falado, só enfatizando mais uma vez, ou se solta o êmbolo ou é fechado através da trombose mesmo, então trombótico ou embólico, né? Então, como eu falei anteriormente, os fatores de risco. Então, o principal fator de risco, hipertensão arterial sistêmica, né? Então, cerca de 80% dos casos dos AVEs têm correlação com a hipertensão arterial sistêmica. Aí nós temos aí diabetes, tabagismo, dislipidemias, que é o aumento do triglicerídeos, colesterol, tá? Insuficiência coronariana e até o etilismo entra aqui na causa, tá? Então, já apresentado aí os distúrbios cerebrovasculares, né? E eu vou falar para vocês agora dos métodos imaginológicos aplicados. O principal método imaginológico aplicado é a tomografia computadorizada, tá? Ela está no protocolo de acidente vascular encefálico, onde o que é uma tomografia computadorizada? Nada mais é do que uma fonte emissora, né? Essa fonte emissora, na verdade, é uma ampola que faz a emissão induzida de raio-x. Então, nada mais é do que um equipamento de raio-x, só que ele tem um advento que ele vai fazer uma rotação ao redor do paciente, onde essa rotação eu vou enviar radiação de um lado e vou capturar em detectores do outro lado. Vou fazer um movimento sincrônico e antagônico, enquanto um desce e outro sobe, sincrônico e antagônico, onde eu vou ter a emissão e a captura, possibilitando formar imagens de alta resolução e imagens sem sobreposição. Esse é o principal advento aí da tomografia computadorizada, certo? Então, funcionamento, como eu falei, existe uma fonte emissora de um lado, emite radiação captada do outro,
fazendo uma fatia, a imagem de uma fatia do paciente, tá? Daí vem o termo tomografia, né? Então, grafia é uma descrição e tomos vem de cortes. Então, eu vou fazer um corte, a descrição por corte, a demonstração através de um corte do paciente, corte de uma estrutura anatômica. A aquisição sempre é feita no plano axial, né? No plano transversal, onde depois eu posso fazer a remontagem, eu posso fazer uma reconstrução, onde eu vou gerar a imagem de outros planos. Porém, sempre a aquisição é feita nesse plano, no plano axial. Esse é um ponto a se enfatizar. Então, vou gerar imagens axiais. Onde essas imagens axiais elas podem ser sobrepostas, tá? Formando imagens até em três dimensões. Então, aqui, como se eu fizesse cortes no pão de caixa e depois juntasse todos os pão de caixa formando uma imagem tridimensional, né? Formando um volume, na verdade. Então, eu tenho fatias, que eu posso juntar essas fatias, gerando volume. Da mesma forma acontece com a tomografia computadorizada. Então, na formação da imagem tomográfica, eu tenho o eixo X e o eixo Y, né? Onde eu vou ter duas dimensões, vou ter a altura e largura, o eixo X e o eixo Y, onde eu vou ter a formação da imagem digital, a menor unidade eu chamo de pixel. Então eu tenho um pixel, onde cada pixel vai ter uma cor. Essas cores são definidas em uma escala chamada escala de Hounsfield, onde essa escala de Hounsfield tem a ver com o grau de atenuação dos raios-x emitidos. Então, quanto maior o número atômico da estrutura, maior vai ser a atenuação dos raios-x. Quanto maior a atenuação dos raios-x, mais clara vai ficar a imagem. Então, materiais de alto número atômico vão sair claros na imagem, enquanto materiais de baixo número atômico, como o ar, por exemplo, né? Eu tenho hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, então vai absorver menos radiação, então a imagem vai sair escura, tá? Um momentinho para tomar água. Voltando, então eu tenho o pixel, que é a menor imagem digital. Desse pixel, cada um tem uma numeração, como eu falei, na escala de Hounsfield, tá? E essa escala de Hounsfield, quando eu falo em tomografia computadorizada, eu vou ter uma outra dimensão, eu vou ter um eixo Z. Então, além de X, de Y, eu vou ter o eixo da profundidade, eu vou ter o eixo Z. Esse eixo Z vai transformar o pixel em voxel, que é a menor unidade da imagem digital, a menor unidade de volume, enquanto que pixel é a menor unidade da imagem digital, a menor unidade bidimensional, né? Planar. Então, quando eu junto os voxels, eu posso ter reconstruções tridimensionais. Essas reconstruções tridimensionais nada mais são do que imagens computadorizadas, como o nome já diz, tomografia computadorizada. Não é uma imagem real, é uma reconstrução a partir das imagens axiais obtidas, tá? Então, essa é um ponto a ser observado. Não é uma imagem real, é uma reconstrução, é um quebra-cabeça que foi montado. Porém, é bem fidedigno às estruturas internas. Então, mais uma vez caracterizando, no AVC isquêmico, a interrupção do fluxo, então a diminuição da densidade da área que foi atingida. Enquanto que no AVE hemorrágico, né, desse AVC, porque também muita gente utiliza acidente vascular cerebral, que engloba apenas o cérebro, mas como estamos falando de encéfalo, então vou usar o termo AVE. Então, no AVE hemorrágico, eu tenho um aumento da quantidade de matéria nessa região, então essa região vai ficar mais hiperatenuante, ou seja, ela vai absorver mais radiação do que a região que teve isquemia. Então, o que é que isso caracteriza na imagem? Tá? Então, isso aqui é hemorrágico, dentro do parênquima, então intraparenquimatoso, e aqui entre as meninges, subaracnoide. Ok? Então, o que caracteriza na imagem a questão de hiperatenuação e hipoatenuação. Em um AVC, AVE hemorrágico, eu tenho uma
hiperatenuação da região devido ao aumento da densidade. Então aqui eu tenho sangue, então a gente vê esse aglomerado mais hiperatenuante quando comparado com suas adjacências, tá? Enquanto que no isquêmico eu tenho a diminuição da atenuação, então vai ficar mais escuro quando comparado com suas adjacências. Então esse aqui AVE é isquêmico, enquanto que esse aqui AVE é hemorrágico. Tá? Qual é a diferença? Basicamente no prognóstico dos dois. No isquêmico, apenas a região que teve a isquemia que ela vai morrer, tá? Devido à falta de nutrição. Enquanto que no hemorrágico, esse sangramento pode aumentar ou vai aumentar certamente a pressão intracraniana. Eu vou desviar a linha média do cérebro, tá? Vou pressionar o cérebro contra a parede da calota craniana, posso gerar um edema, certo? Cerebral, gerando a morte de outras regiões, por isso que é bem mais letal, ok? Então, novamente aqui vai ver intraparencimatoso, tá? Aqui vai ver subaracnoide, mas a gente vê o que? Aumento da densidade, tá? Com consequente hiperatenuação. Mais um AVE hemorrágico, tá? Aqui nós temos três tipos. Nós temos a diminuição da densidade, que é o isquêmico. Nós temos uma coleção hemorrágica, que é o AVE subaracnoide. E nós temos uma hemorragia difusa, que é o AVE intraparencimatoso. Então, no protocolo do acidente vascular encefálico, da entrada do paciente até a medicação, até o procedimento, deve-se passar no máximo 4 horas. Esse é o protocolo internacional. Se nós fizéssemos isso, a causa mortes devido ao acidente vascular encefálico seria bem menor, coisa que não acontece, né, na nossa realidade. Então, desde da entrada no setor de emergência, fazer a tomografia, constatar, e se for embólico, administrar drogas para fazer a dissolução desse êmbolo ou desse coágulo, e se for hemorrágico, fazer procedimentos cirúrgicos para diminuir a pressão intracraniana. Isso aí deveria ter no máximo 4 horas, coisa que a gente é sabido que não acontece no nosso sistema de saúde, né? Infelizmente. Enfim, tomografia mais amplamente distribuída. Tomografia, ela diagnostica a hemorragia agudamente. Assim que houve hemorragia, a tomografia já diagnostica. Porém, a isquemia, ela não é demonstrada no início. Por quê? Porque demora ao tecido necrosar, demora ao tecido diminuir sua densidade. Por mais que ele tenha parado seu fluxo sanguíneo agora, ele só vai demonstrar depois de algumas horas a diminuição de densidade. Então, isso aí impede a reversão, tá? No caso da tomografia para isquemia. Ela é muito boa para hemorragia. Ressonância magnética. A ressonância magnética, diferentemente da tomografia computadorizada, assim, para leigos ela é muito parecida, a gente olha assim, pode pensar que é uma tomografia, porém sua funcionalidade e sua forma de funcionar, né, utiliza princípios totalmente diferentes. A tomografia computadorizada utiliza raio-x, enquanto que a ressonância magnética nuclear utiliza campo magnético de alta frequência. Então são impulsos de radiofrequência emitidos. Não tem nada a ver com raio-x, tá? Então é um campo magnético que o paciente é submetido. Esse campo magnético vai modificar a estrutura atômica do paciente, onde essa modificação e a perturbação dessa modificação, que eu vou explicar mais adiante, vai induzir a geração dessa imagem, tá? Então vamos ver aqui como é que funciona. Então, o átomo em que vai ser suscetível à ressonância magnética é o átomo do hidrogênio no nosso corpo. Então, por que o hidrogênio é o átomo que é suscetível, o átomo que é escolhido, o átomo que é alvo do campo magnético gerado pela ressonância magnética? Primeiro ponto,
é o mais abundante do nosso organismo. Tá? É o átomo mais abundante. Está presente na água, onde nós somos formados basicamente por água, e o conteúdo de água em tecidos sadios e tecidos doentes